favor, irmão, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 7. Diga, raço e glória. Mateus capítulo 7, diz assim no verso 7: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Vou repetir, ó. Porque aquele que pede, então primeiro aqui nós temos 3 tipos de oração. E o primeiro é pedir. E esse termo aqui no dicionário tem a ver com pedir um favor, sabe? Então, eu vou dar uma dica para você. Se você não conhecesse a pessoa e fosse pedir um favor para ela, você acha que ela te faria? Dificilmente. Às vezes, dependendo da pessoa, até faria, né? Mas se você conhece a pessoa e você chega perto dela e você tem intimidade com ela te conhece, você fala para ela: fulano, eu preciso de um favor, ela te faria? Então, para pedir, a gente precisa conhecer, ter intimidade. Intimidade com quem aqui nesse caso? Para a gente poder pedir. Para quem que eu vou pedir? Para o meu pai. O meu pai, eu tenho que ter intimidade. E quando eu tenho intimidade com o meu pai, eu peço e tenho certeza que eu vou receber. Tudo que pede, recebe. A Bíblia Sagrada, irmão, no livro de Mateus, capítulo 21, o verso de número 22, diz assim: olha, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Olha o segredo. Tudo o que pedirdes. Então nós dissemos lá: tudo o que pede, recebe. Mas não é uma lista de supermercado, um pedido de qualquer jeito, para qualquer pessoa, de qualquer maneira. O Senhor nos deu a instrução de como deve ser esse pedido. Ele disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo. Em oração, crendo. Então, como eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir com fé. E fé, irmão, não é... A gente precisa parar de confundir fé com autoconfiança. Fé não é autoconfiança, não é sentimento, não é emoção, não é um soco no ar, como eu costumo dizer. Fé, irmão, a Bíblia diz que é a certeza das coisas, que é a convicção que o Deus invisível vai me entregar aquilo que eu peço. E Deus é meu Pai. Então, se eu peço com fé, a Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que eu... Isso, exatamente. Então, querido, primeiro ingrediente, eu vou pedir. Sim, tudo que pede, recebe. Pedir como? Pedir com fé. E em seguida, a gente tem que agir de acordo com a fé. Porque também não adianta a gente pedir se daqui a pouco, irmão, a gente tem atitudes diferentes daquilo que eu estou esperando. Eu reclamo, eu digo que não deu certo. Ore como se tudo dependesse de Deus. E depois trabalhe como se tudo dependesse de você. Aleluia. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Então eu vou orar, eu vou crer e continuar crendo. Eu sei que Deus me ouviu e Ele é um Deus que ouve oração, e eu tenho certeza que eu vou receber o meu milagre. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza, irmão. Não é um soco no ar, não é um sentimento, não é um jogo de azar, não, querido. Fé não é autoconfiança, eu sou bom, então eu vou receber. Não é isso, não é. Então tudo que pedirdes, crendo, receberei. O segundo tipo de oração é: buscai e encontrarei. Como é essa busca? Essa busca é de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu peço, irmão? Não adianta eu fazer pedido que está em desacordo com a palavra de Deus. Eu vou pedir aquilo que a Bíblia diz que eu posso pedir, que já é meu, que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Irmão, se a palavra de
eu posso pedir? Se a palavra de Deus diz que não devo pedir, se a palavra de Deus não falar, eu preciso de discernimento. O que é discernimento, irmão? É a habilidade de entender a vontade de Deus. E eu preciso conhecer as Escrituras para saber qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está estabelecida na sua palavra. Eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus quer que eu seja abençoado. Eu tenho certeza disso, irmão. Absoluta. Que Deus não fez projeto de ninguém ficar enfermo, de ninguém ficar doente, de ninguém ficar perdido, de ninguém ficar amarrado. O projeto de Deus é que eu seja abençoado. A vontade de Deus é que eu seja abençoado. E eu preciso conhecer a sua palavra para eu poder orar e receber do Senhor o meu milagre. Amém, irmão? Então é fé. Buscai e encontrarei de acordo com a vontade de Deus. O terceiro tipo é: batei e abrir-se-vos-á. E aqui, irmão, tem um ingrediente poderoso. Por que você acha que você está fazendo essa campanha? Porque a oração intercessora muda a história. A gente não demonstra amar uma pessoa, irmão, tanto do que quando a gente ora por ela. Você pode comprar o mundo e dar para alguém, que isso não é demonstração de amor, na minha opinião. Na minha opinião, é amor quando você está intercedendo pela pessoa, quando você está buscando a Deus por um problema que não é seu, mas ainda assim você está intercedendo, você está colocando diante de Deus. E a igreja, a Nova Aliança, está aqui reunida toda quinta-feira para interceder. Isso é amor! Isso é amor, meu irmão! Jesus passou orando, e a Bíblia não diz sobre o que ele orou, mas ele diz na oração do Pai Nosso, ele nos dá algumas dicas. Adoração ao Senhor, a intercessão faz parte, irmão. A Bíblia nos exorta a orar uns pelos outros. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Quanto que o inimigo tem enganado as pessoas com isso? Afastando as pessoas da comunhão da igreja, da comunhão com as pessoas. Isso está fazendo com que muita gente, irmão, pereça, fique aflito, fique desanimado. E essa é a estratégia do inimigo. Porque enquanto você está na comunhão da igreja, você tem uma igreja que ora, se você tem uma igreja que busca pela tua vida, você pode dizer: a minha igreja me ama. Você pode encher a boca para falar isso, irmão? Porque nós estamos aqui a semana toda passada orando, intercedendo, pondo a mão na cabeça e colocando: isso para mim é amor. Não é ficar melando ninguém, não é ficar: vem aqui, queridinha, amorzinho. Isso para mim não é amor, irmão. Amor é quando eu ponho o joelho no chão e digo: Deus, alcança essa família, alcança essa pessoa, tenha misericórdia, livra do vício, livra da perturbação. Isso para mim é amor, irmão. O resto é tudo emoção. E emoção não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é oração com fé, de acordo com a sua palavra. É isso que move a mão de Deus. Entendeu, irmão? Buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Tudo que pede, recebe. Pedir, dar-se-vos-á. Pede, irmão, de acordo com a palavra de Deus, que com certeza Deus vai te entregar. E dá glória, porque você está numa igreja que te ama. Você está numa igreja que te ama, irmão. E muita gente já não se perdeu de uma vez aqui ainda, porque tem uma igreja orando. Alcança, Senhor, o povo dessa igreja. Alcança, Senhor. E quando a gente faz isso, irmão, na verdade nós estamos orando de acordo com o desejo do coração de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele foi lá avisar Abraão. Deus foi lá avisar Abraão. E Abraão vai fazer o que essa igreja faz todo culto, irmão, todo culto. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Mas a oração dele não parou nos 50. Senhor, se tiver 40 justos,
Senhor vai destruir. Mas não parou nos 40. Senhor, se tiver 30 justos, o Senhor vai destruir. Mas ele não desistiu nos 30. Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor vai destruir. E hoje eu estou como Abraão. Senhor, só mais dessa vez. Fica bravo comigo, não. Não é porque Abraão fez isso, Senhor. Só mais dessa vez. Se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir. Isso que agrada o coração de Deus, meu irmão. É porque Deus quer operar na vida das pessoas. Deus quer se mover na vida das pessoas. E quando a gente olha para alguém, irmão, nós estamos impedindo, se colocando na frente para o inimigo destruir de uma vez. Porque o que ele quer? Destruir de uma vez, acabar com você de uma vez, te exterminar e levar você para o inferno ainda. Essa é a vontade dele. Mas quando tem uma igreja que está aqui orando e dizendo: Deus, lembra-te das famílias da igreja, lembra-te do corpo da igreja, lembra-te da direção da igreja, lembra-te dos pastores da igreja. E quando tem alguém, por isso que muita gente ainda não sucumbiu de uma vez por todas. Entendeu, irmão? Se você não entendeu, é uma tristeza. Eu queria muito que você tivesse entendido isso, sabe? Queria muito que você tivesse entendido. Passar tempo com Deus, conversar com Ele, sabe? Pede, Senhor, Deus é teu Pai, irmão. Deus é teu Pai. Você pode até falar para Ele, para Deus você pode falar: Deus, até quando eu vou sofrer isso? O Senhor é meu Pai. Olha para mim com teu olhar de misericórdia. Perdoa meus pecados. Perdoa, eu vivo falando isso. Eu perdoo os pecados do fulano. Perdoa os pecados do ciclano. Olha com teu olhar de misericórdia para essa casa. Olha com teu olhar de misericórdia para essa família. Eu posso fazer isso. Ele é meu Pai. Eu posso falar assim com Ele. Ele é meu Pai, irmão. Ele é meu Pai. Com o Pai da gente, a gente fala o que a gente está sentindo. Oh Senhor, até quando vai o sofrimento dessa pessoa? Até quando vai a dor dessa pessoa? Senhor, morte nessa vida. Meu filho, você tem uma igreja que ora, presta atenção. Você tem uma igreja que ora, que busca Deus, que intercede. Dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória, dá glória, meu irmão, dá glória. Aqui a gente não fica fazendo reunião social, não, meu irmão. Aqui a gente busca, ensina, clama, pede, chora. Dá glória, irmão, dá glória, dá glória, dá glória, porque Deus é bom, irmão. Deus é bom. Às vezes as pessoas me pedem oração, eu estou no meio da rua, eu estou trabalhando, às vezes não consigo fazer aquela oração que eu gostaria, mas eu posso dizer: Pai, eu não estou junto com essa pessoa, mas ela está sofrendo. Ele é um anjo lá, Senhor. Faz um milagre, meu Deus. Oh, e as pedras, a maioria das vezes eu não consigo ir lá no lugar e orar, e no muro da lamentação e chorar por tua vida. Mas eu posso falar com meu Pai. Meu Pai me escuta onde eu estiver. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Busca a vontade de Deus. Busca a palavra de Deus. Bater e abrir-se-vos-á. Nós vamos bater esta semana. E a semana que vem. E a outra. E o ano todo, irmão. Aqui vai bater na porta o ano todo. Dizer: Deus, olha para nós, Deus. Olha, Pai, olha para essa pessoa. Olha para essa família. Ô irmão, presta atenção, o Satanás está furioso, meu filho. Mas eu quero te lembrar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sou aqui no livro de Atos. Eu tenho só 5 minutos para pregar, mas não vou levar nada de volta. Nem que for na disparada, eu vou falar tudinho. Glória a Deus, aleluia. 12, Atos 12. Vocês já conhecem essa passagem bíblica muito bem. Lógico, a oração da igreja. Ó,
óbvio. Você acha que você está aqui fazendo essa campanha à toa? 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O inimigo é especialista em maltratar. Especialista, irmão. E quando o inimigo quer destruir uma família, destruir uma igreja, destruir uma empresa, é óbvio que ele vai no líder. Ele mandou matar Tiago, ao verso 2. Matou a espada Tiago, irmão de João, líder da igreja. E aí o que ele faz agora? Manda prender Pedro. Para parar uma família, é só desestabilizar, maltratar o líder. É assim que o inimigo trabalha, irmão. É dessa maneira que o inimigo não mudou nada. Não mudou nadinha. O inimigo continua maltratando. Olha a palavra que eles usaram aqui. Maltratar. E aqui, nós vamos ver Pedro sendo preso. E no capítulo 12, é a última vez que Pedro aparece no livro de Atos. Porque daqui em diante, quem começa a aparecer é Paulo. Saulo que se converteu lá no capítulo 9, e ele agora está fora de Jerusalém. Pedro vai. Você pode continuar lendo aqui, que você não vai encontrar falar mais sobre Pedro. Pedro não aparece mais. É aqui a última vez que ele aparece. E ele aparece para demonstrar algo muito especial. Essa passagem é uma das minhas preferidas da Bíblia, irmão. Porque eu tenho convicção do quanto a oração da igreja é poderosa. Eu aprendi isso, irmão. Quando me converti, eu aprendi isso. E com o endemoniado eu aprendi isso. Manifestou, o Pai Santo foi para a igreja e manifestou, e pensa num demônio que ninguém segurava, um demônio violento, daqueles que quebram tudo. Olha, um senhorzinho desse tamaninho, assim de magrinho, e para segurar ele foi uma coisa seríssima. Irmão, foi o pastor, foi o sobreiro, e vai um, e vai outro, expulso, para quê? Expulsa nada, irmão, nada. Aí teve uma irmã da igreja que falou assim: escuta, igreja, vamos cantar, sai todo o poder das trevas. Pois pronto, irmão, foi uma vez só, aquele rodou, a igreja toda cantando, rodou, puf, ele morreu. Que morreu nada, irmão. Ele levanta ele dali, liberto, trouxe todos os apetrechos das coisas dele que ele usava, trouxe tudo para a igreja, se libertou, foi abençoado. E eu aprendi lá atrás, há quase 40 anos, que a oração da igreja tem poder. E aqui no livro de Atos nós vemos a mesma coisa, irmão. Era certíssimo de Pedro ser julgado e em seguida ele ser morto. Era certo, era um negócio que aparentemente, irmão, não tinha saída. Não tinha saída para os homens, não tinha saída para ninguém. E é uma boa coisa aqui para você aprender, que quando você observar que não tem saída de jeito nenhum, olha para o céu, porque do alto vem o socorro. Do alto vem o socorro. E aí vai ser assim, e verso 3, e vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. É aqui que eu gosto. Mas a igreja fazia contínua a oração por ele. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Tu que não vigia, não. Tu que não vigia, não. Não tinha nenhuma possibilidade de tirar Pedro dali, irmão. Era dali para a sepultura. Não havia possibilidade. Não para os homens.
Mas quando a gente ora, Deus se move. O resto da história você já vai saber. O anjo foi lá, Pedro está dormindo. É tão interessante aqui que Pedro está sabendo da sentença e mesmo assim ele dorme. E esse sono aqui é o sono daquele que confia em Deus. Ele dorme, o anjo chega, toca nele. A luz resplandeceu dentro da prisão, mas ninguém viu. Tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E Pedro era tão glorioso que ele, verso 9 eu estou lendo, eu já vou lendo, interpretando, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Por que Deus enviou o anjo? Por quê? Porque a igreja fazia contínua oração. A igreja orava incessantemente a Deus por Pedro. Vira para o seu vizinho assim: a igreja ora por você? Tempos de crise, irmão, nós temos que nos voltar a Deus. E o único que é capaz de transformar qualquer situação, qualquer um. O poder da oração não está em quem ora, mas está no Deus para quem nós oramos. A gente só é um instrumento só. Quem faz milagre é Deus. Quem eram aqueles que oravam? Presta atenção. Aqueles que oravam eram os crentes da igreja primitiva, porque os líderes um estava morto, o outro estava preso. Eram os crentes da igreja primitiva, irmão. Presta atenção, homens e mulheres simples, mas que eram cheios de fé. Aí você às vezes olha para você e fala: mas a minha oração, a sua, filho, a sua oração, a sua. Não, mas se a pastora orar por mim, não. Se você orar por você, com fé, o Senhor vai se mover, porque quem faz milagre é Deus. Por que esse povo orava? Eles oravam por Pedro. Pedro estava ameaçado de morte. Aqui prova que a oração de intercessão, uns pelos outros, nos momentos de necessidade, vai com certeza tocar o coração de Deus. Vai! Irmão, presta atenção. A igreja não desistiu de Pedro. A igreja não podia ter falado assim: isso aí tem mais jeito, não vai morrer mesmo. Às vezes você desistiu do seu milagre, mas a igreja não desistiu. Quantas vezes a gente ora por pessoas que já desistiram da família, desistiram de ver o filho convertido, mas a igreja não desiste. Continua orando, continua buscando, continua clamando. A igreja não desistiu de Pedro, continuou orando, continuou clamando por ele, continuou buscando a Deus. Eu aqui aprendo a importância de nós não desistirmos de orar pelas pessoas. Pastor, mas parece que eu estou orando, não está resolvendo nada. Talvez é porque você precisa aprender a orar. Então Deus está esperando para te dar um milagre, que é para você aprender a orar. Talvez você se recebe, nunca mais busca Deus. Então Deus vai fazer você orar, até aprender a orar e Ele te dar um milagre. Isso é uma revelação para alguém aqui. Como é que eles oravam? Como a igreja orava? Incessantemente. O que significa incessantemente? É aquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem. Então, oração
Irmão, quando tudo parece perdido, eu te dou a dica. Vem para a igreja para orar. Aleluia. Glória a Deus. Não é vir para a igreja para encher a igreja, irmão. É vir para a igreja para você orar. Vem para a igreja para orar. Junto com a gente. Receber dessa unção, desse mover que tem aqui dentro. Mas eu não tenho vontade. Eu estou doente, pastor. Pois é, está doente. Mas se for quem ela falou, eu vou numa viagem de um lugar. Na hora, doente mesmo. Você não trabalha quando está doente? Então por que para vir para a igreja se está doente não vem? Não entendo esse negócio. Você entende? Nem eu. Não fui porque eu estou doente, pastora. Pois é, não fui porque eu estou assim, com a minha cabeça. Qual o melhor lugar para estar quando está assim? Especialmente numa igreja como essa, que só faz orar.